Olá, amigos. Você acha mesmo que Deus teria feito todo esse universo, tudo isto, só para nós, esses habitantes pequeninos, de um planeta que é um grão de areia no universo? Na pergunta número 55, Kardec perguntou aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta óbvia, sim. E o homem da terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequenino globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Só o orgulho pode fazer a gente achar que a vida só se manifestou aqui na Terra. Ao observar, por exemplo, só o telescópio Hubble já fotografou quase 1 trilhão de galáxias no nosso universo conhecido. Cada galáxia com algo em torno entre 100 a 300 bilhões de estrelas, com cerca de, em média, 4 planetas em torno de cada uma delas. Como imaginar, então, que só o nosso planeta pequenino, numa pequena periferia da nossa Via Láctea, poderia ter a vida? Então, o raciocínio nos leva a um dos princípios básicos do Espiritismo, que é a pluralidade dos mundos habitados. Allan Kardec faz um comentário sobre esta questão 55. Olha o que ele escreveu. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a existência de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recriar à vista. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, pode levar-nos à suposição de que só ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, o raciocínio que Kardec destrincha para a gente é que toda concepção limitadora da grandeza de Deus não pode ser verdadeira. E se aos nossos olhos só podem enxergar cerca de 3.000 estrelas a olho nu, para que serviria aquelas outras estrelas? Essas 3.000, tudo bem, iria nos enfeitar a visão, supondo que Deus teria feito estrelas apenas para nos recriar à vista. Mas e as demais? Quando nós não tínhamos telescópio algum? Então isso não faz sentido. Por isso que os espíritos superiores nos trouxeram que a Terra é apenas mais um planeta habitado, mas que existiriam outros mundos nas mais diversas condições. Na questão 56, Kardec pergunta: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de forma alguma. E isso a nossa ciência já mostrou. Existem mundos cuja presença mais vigorosa seria de outros gases que não hidrogênio, oxigênio, carbono, como nós temos aqui. A nossa constituição planetária, assim como do nosso corpo físico, está composta de carbono, hidrogênio, oxigênio. Mas existem mundos cujo azoto seria predominante, ou metano, que para nós seria tóxico, mas para os possíveis habitantes nestes mundos, perfeitamente natural. Porque cada mundo, os seus habitantes teriam uma organização física, uma estruturação fisiológica correspondente à composição deste mundo. Na questão 57, Kardec pergunta: não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Foi o que eu falei agora há pouco. Os espíritos responderam: sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. A gente nem precisa ir longe. Olhando aqui mesmo para a Terra, se a gente não tivesse enxergado peixes já na nossa vida, como conceber que existiriam seres adequados a viver e respirar dentro da água, coisa que nós não conseguimos? Então, os próprios peixes, o próprio mundo aquático aqui na Terra, demonstra que a natureza ela tem um poder de adaptação, de organização que permite em diferentes atmosferas e ambientes que a vida prolifere. Foram descobertas já algumas décadas atrás formas de vida, claro que microscópica, menor, vivendo no interior dos vulcões ativos, respirando enxofre.
o que para nós seria tóxico, seria um veneno. Para esses animálculos, eles vivem perfeitamente nos vulcões, nas crateras dos vulcões. Então, e os pássaros, que estão organizados anatômica e fisiologicamente para singrar os espaços. Então, a própria natureza vai dando exemplo de adaptação de ambiente. Nós temos o urso cinzento e nós temos o urso polar, com todo o seu pelo adequado a um ambiente mais frio, os polos, e o cinzento com o pelo mais raro, porque eles vivem em regiões subtropicais, são regiões diferentes das regiões polares. Perfeitamente inteligente. Vamos ver a questão 58. Kardec pergunta: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra para esses mundos com a aparência de uma estrela? Ou seja, a Terra está naquela posição que os cientistas dizem que é a órbita para o surgimento da vida como a conhecemos. Mas e aqueles planetas mais distantes, semelhante a Netuno, Urano, que veem o nosso Sol como uma estrela distante? De onde eles tiram a sua luz e o seu calor? Resposta que os espíritos deram a Allan Kardec: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres veem da mesma maneira que a vossa, e com órgãos de conformação idêntica dos vossos. 2 pontos importantes nessa resposta dos espíritos superiores. Primeiro, que a eletricidade que nós temos aqui no nosso planeta, só observar as auroras boreais, por exemplo, exerce nesses mundos mais distantes atividades e funções que nós não imaginamos. A gente não pode conceber a vida e todas as funções dos elementos da vida apenas dentro do nosso padrão terrestre. Seria conceber que nós somos o ápice da criação, e não é verdade. E o outro elemento nessa resposta que os espíritos deram é o seguinte: além disso, não dissemos que todos os seres veem da mesma maneira que a vossa maneira de ver, e com órgãos de conformação idênticos dos vossos. Ou seja, o organismo de possíveis seres que vivam em mundos distantes da sua estrela, eles podem ter uma organização visual e uma estruturação orgânica que os permita absorver e perceber a luz por prismas e ângulos diferentes que a gente. Então, perfeitamente coerente e lógica a abordagem dos espíritos para Allan Kardec no século XIX com aquilo que a nossa ciência moderna cada vez mais vai descobrindo e trazendo para o nosso conhecimento. Kardec faz uma pequena observação aqui. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriados ao meio em que são chamados a viver. Como aqui na Terra, eu citei o urso polar e o urso cinzento. Se nunca tivéssemos visto peixes, não compreenderíamos que alguns seres pudessem viver dentro da água. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? O que há de impossível no fato da eletricidade em certos mundos ser mais abundante do que na Terra e desempenhar neles um papel geral cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmo a fonte de calor e de luz necessária aos seus habitantes. Então, a própria ciência já começa a admitir que mundos podem conter vidas diferentes da nossa Constituição. Recomendo aos amigos que estão acompanhando o nosso estudo ler a obra Cartas de uma Morta, do Espírito Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier na última encarnação, e ela traz mensagens concernentes à visita que ela fez a 3 mundos diferentes, narrando como era algo da vida nesses mundos. Ok? Que Deus nos abençoe e a gente volta com outros estudos nas nossas próximas abordagens.